Harmonia, colocar você de co-host aqui, que eu acho que eu não coloquei. Coloquei? Conf- Não, você está como co-host já, o Sil? Eu acredito que sim, viu? Então tá bem. Que mais aqui? Vou compartilhar já a tela aqui. Boa noite. Oi, Zélia, boa noite. Só um pouquinho. Janaína entrou, que Vamos lá. bom. Janaína, a harmonização é você, tá bom? Então vamos dar Sim, início sim. à nossa Boa aula. noite. Boa noite. Vamos nos harmonizando, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus e vamos agradecer. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela dádiva que nos concede diariamente do aprendizado da vida, que possamos, Senhor, ser merecedores sempre desse teu amor e acolhimento. E nessa noite de aula, nós rogamos a tua luz para que possamos dar o nosso melhor, segundo a tua vontade. E nessa harmonia de amor e paz, pedimos para que a nossa querida faça por nós a prece inicial e que assim seja. Está mudo? Aí, tá me ouvindo? Sim, Sim. Débora. Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, pelo privilégio de nos reunirmos para aprender um pouco mais os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Nos protege, nos guarda durante esse período em que estivermos aqui, que possamos ouvir com os ouvidos espirituais e assimilar em nossa alma todo esse conhecimento e que, além de ouvir, que possamos pôr em prática a aula e os ensinamentos que serão compartilhados conosco nessa noite. Nós agradecemos também aos queridos espíritos que com tanta bondade, com tanto amor, nos guia no caminho da luz e do bem, e que possamos levar esse ensinamento adiante através dos bons exemplos do nosso dia a dia, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Graças a Jesus. Deus. Graças a Jesus. Muito bem. Janaína, agora você vai fazer a leitura para nós, ok? Pode Ok. começar. Capítulo 163. O irmão. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. Não trata com leviandade, não se ensoberbece. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro nas obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas as situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor do que todo aquele que não dá. De mente cristalizada na indiferença ou na secura, todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior o título de irmão. Bom, o que eu entendi é que, por mais que nós aprendamos
Oi, sumiu? Acho que ela caiu. Caiu? Vamos ver aqui. É, Mas vai comentando, Sil. Quando ela entrar, aí ela pode eleger alguma frase para ela poder falar também. Janaína, você retornou? Que ainda consta ela aqui, tá? Talvez esteja só congelado. Pode Alguém ser? gostaria de falar alguma coisa até que a Janaína retorne? Que Posso falar? vocês. Vamos lá. Eu acho que a caridade mesmo, o nome caridade é só se você fizer alguma doação, alguma coisa, sem pretensão nenhuma. Porque a partir do momento que você está almejando alguma coisa, entra nessas coisas que ela leu aqui, já deixa de ser caridade mesmo. E a caridade não é só o dar de doação de dinheiro, é de tudo. É, às vezes de escutar uma pessoa, de dar um abraço, de passar um ensinamento, tudo isso que a gente faz, acho que com amor mesmo é o que pode chamar de caridade. Perfeito. Muito bom, Helena. Silvana? Almir, vamos lá. Quem está falando? Almir. É Janaína. Ah, Oi, Janaína Janaína. voltou. Você quer concluir, minha querida? É Posso, que posso saiu, concluir. né? É, aqui em Viçosa a internet está horrível essa semana. Então pode ser que eu caia, mas eu vou tentando voltar. Enfim, Tá o que eu bom. pude entender desse capítulo é que também não é fácil, por mais que pareça ser fácil, não é fácil fazer caridade. Uhum, Porque dentro do que nós vivemos, né, a gente está no planeta de provas e expiações, e que quem nunca, né, na verdade, pensou, ajudou um amigo, ajudou um próximo, e vem uma centelha de pensamento assim, poxa, como eu fui bondosa. Aí você está puxando para o teu orgulho. E cai justamente dessas situações que, para mim, são extremamente completas, de que a caridade, dentre essas nuances que está nesse texto, não é exatamente caridade, né? Você está simplesmente aumentando e mexendo diretamente com o teu orgulho, é para si mesmo. A caridade, para exato. mim, é alguma coisa neutra, de coração, sem pensar em si, no próximo, sem pensar em nada além do amor, né? Além de ajuda, assim, sem nenhum tipo de pensamento Interesse, né? ou interesse, exatamente. Então é isso que eu pude tirar. E aí, quando ele fala, né, reserva o plano maior o título de irmão, né? A gente recebendo uma ajuda ou dando ajuda, a gente acha que a gente é irmão, que é um bom filho de Deus, mas o verdadeiro irmão é justamente esse que pratica caridade sem interesse nenhum. E como é difícil esses bons irmãos, hein? Aí Nossa, eu eu fiquei só conheci pensando um. nisso. O Chico só que eu Exatamente. conheci. Muito bom. Almir? Almir. Oi, vamos lá. Não, eu só queria comentar que, na realidade, a gente vê um complemento da aula anterior, né? Porque se alguém tem alguma dúvida, né, da parábola, né, que diz, né, que a mão esquerda, que a mão direita, esquerda não veja o que a mão direita dá, né? É basicamente ler esse texto que vai entender exatamente, né, o que o mestre estava Exato. tentando ensinar para gente, né? É de fato, como a Janaína falou bem, né? A gente fazer a caridade sem o olhar do interesse, sem o olhar, né, a intenção de ter algo por trás, ou buscando, né, alguma outra coisa que não seja de fato a caridade verdadeira, né, de ajudar o Sim. próximo, né? Então, eu acho que é basicamente um complemento, um ensinamento. Emmanuel está ensinando para a gente o que o mestre quis dizer, né, com essa parábola. Eu acho que é isso. Ok, muito bom. Rosângela, tá mudo? Tá Oi, fechado. Agora sim. abri. Uhum. Então, isso me fez lembrar da minha irmã aqui do plano terrestre, porque ela ajuda muitas pessoas. E aí você fala, lembra aquele dia que você fez isso, fez aquilo, que você me deu, eu estava precisando. Não, não lembro. Quando? E você percebe que é sincero, que ela realmente não lembra. Então, eu acho que ela tem essa caridade de dar e ela mesma não se lembra. Olha aí. Eu acho, Então, Você vê, tem acho gente que bacana. quer, tipo, ajudar e postar aquelas fotos, né, Silvana?
E às vezes, Faz mesmo selfie, nem mas a pessoa às vezes ela faz sem pensar. Depois que ela vai, faz, né, ela né? vai estudando, ela vai entendendo, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não julgar, porque às vezes a pessoa ela está querendo às vezes incentivar que outras pessoas ajudem e acaba colocando até a sua própria foto, mas com o tempo essa vaidade, essa coisa, ela também vai se desfazendo. É tudo A coisas em nós gente, que a gente vai trabalhando também, né, é, Silvana? a gente, na verdade, é o nosso dia a dia, nós não precisamos ir muito longe e nem estender a mão para alguém visivelmente, né? Mesmo na nossa atitude, às vezes a gente espera do outro um obrigado, às vezes a gente espera do outro uma reação, poxa, mas eu fui legal com ele, ele nem me agradeceu. Então, a caridade é aquela realmente que não precisa de nenhuma das duas mãos mesmo, né, para tomar conhecimento. No livro No Mundo Maior, que vocês vão ler e estudar, é um livro riquíssimo. De início, ele tem um vocabulário até um pouquinho assim, mas até lá vocês já vão estar acostumados. E ele fala sobre o nosso campo mental, ele estuda essa parte do cérebro, campo mental, sobre a nossa reforma íntima, sobre algumas escalas que tem dentro de nós, desse campo nosso, que à medida em que nós vamos utilizando de fato a real caridade, nós vamos mudando ali, já começa ali a mudança. E quando isso não ocorre de uma forma benigna, quando a vaidade impera, o orgulho, aí é onde ele começa a explicar de que forma que isso vai descendo e vai comprometendo o nosso registro, né? E, consequentemente, que vai para o nosso perispírito e vai também manter na nossa mente para uma reencarnação mais rígida, mais rigorosa. Eu até iria ler um texto para vocês, mas como hoje está muito restrito por causa de muitas coisas que vão ter na aula, então, numa outra oportunidade, eu coloco para vocês verem. É bem interessante. Tá bom, meus queridos? Estou passando para a Giovana, então, ela vai dar continuidade na aula. Vamos lá. Só colocar aqui desde o começo, desde o início. Vocês estão vendo aí, né? E agora, ficou a tela inteira, Sil? Tá azul só. Isso, tá certo. Tá azul, né? Isso, tá entrando, tá assim, já apareceu. Então, vamos lá. Então, pessoal, para a gente começar um pouco elucidando que vocês vão estudar hoje um capítulo muito importante do Livro dos Espíritos, que vem falar sobre os anjos protetores, os familiares, os simpáticos. A gente vai entender um pouco a diferença de tudo isso. A gente também vai falar, só um pouquinho, deixa eu clicar aqui dentro, senão trava. A gente também vai falar sobre a afeição dos espíritos, essa simpatia que faz com que a gente se afinize com espíritos de baixa frequência, que a gente pode estar fazendo para estar, na verdade, trabalhando essas questões em nós. Vamos falar dos pressentimentos, dos pactos, e a gente inicia a nossa aula aqui agora. Vamos lá. Na questão 489 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele vem de uma maneira muito perspicaz e ele vem saber sobre essa questão dos anjos. Há espírito que se liga ao indivíduo para o proteger? Ele quer saber se tem algum espírito que nos protege enquanto estamos aqui encarnados. E aí os espíritos vêm dizer para ele que sim, o irmão espiritual. E o chamais de bom espírito ou bom gênio. Bom, vamos esclarecer esse termo que Kardec vem trazer para a gente aqui primeiro. O bom gênio é o quê? Já é um espírito que passou por alguma hierarquia, e aí ele já está um pouco melhor, mais adiantado que a gente, muito mais adiantado, porque se ele vem nos proteger,
com certeza ele é melhor do que nós. E nós damos muito trabalho. Então, ele tem que ter muita moral, uma moral muito mais elevada que nós. E o bom gênio é um espírito dotado de mais sabedoria, de mais ele percebe as coisas com mais facilidade para que possa nos orientar, para que a gente não se precipite em decisões. Mas aí, no andamento da aula, a gente vai perceber em nós, se nós vamos dar abertura para que esses espíritos possam serem ouvidos, ou não. Então, vamos lá. E aqui ele pergunta: que se deve entender por anjo da guarda? Ou seja, ali ele pergunta se tem algum espírito que nos protege. E aqui ele já vem estreitar o caminho. E ele quer saber do anjo da guarda. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela traz essa questão do anjo. E como nós imaginávamos e como continuamos imaginando que seria esse anjo? A gente vai ver aqui. O espírito protetor de uma ordem elevada. Então, ele tem mais sabedoria, ele tem mais paciência, ele vem se preparando numa escala evolutiva para nos ajudar. E aí, nesse livro, Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone Pereira do Amaral, ela vem trazer para a gente que o anjo da guarda é sempre um espírito superior. Chefe de falange, de legião espiritual, a que pertencemos. Espírito de alta elevação moral e intelectual. Por quê? Porque é dado um momento que muitas vezes esses espíritos, quando eles vão se aprimorando, eles vão trabalhando com vários espíritos, não é só com a gente. Um anjo da guarda não vai ficar protegendo só uma pessoa. Ele pode estar trabalhando com uma falange de espíritos que necessitam dele. Só isso? Não. Nós temos os anjos também que vai auxiliar um país, que a gente vai ver aqui, como tem o Brasil, que é o anjo Ismael, a gente tem Paris, que a gente tem São Luís, o espírito protetor de Paris é São Luís. Então, é tudo uma nação, é tudo que envolve ali as questões políticas, e a gente vai compreendendo isso paulatinamente. Então, para a gente entender a ordem dos anjos e desses espíritos protetores, a gente vai entender primeiro a classificação que Kardec fez do mundo espiritual em relação aos espíritos. Então, ele classificou de uma forma didática. É lógico que dentro dessa classificação existem mais subclasses, mas aqui ele colocou de uma forma didática apenas para a gente entender que na primeira ordem são os espíritos puros, que estão em mundos mais elevados, que com certeza não somos nós. A segunda ordem, os espíritos bons. E a terceira ordem, somos nós. Estamos trabalhando as nossas imperfeições. Então, esses espíritos protetores estão aqui, nessa segunda ordem. Tudo bem até aí? Tudo bem? Então, vamos lá. Vou prosseguindo aqui, que a aula é bem comprida. Na 491, ele pergunta qual é a missão do espírito protetor. A de um pai em relação aos filhos. Mas quando ele diz a um pai em relação aos filhos, é no sentido de proteger, de orientar, mas não de assumir aquilo que um filho faça de errado para acobertar. Ele vai mostrar um caminho para a gente, uma direção. Então, o anjo mais superior que nós temos, né? Porque nós temos 3 e nós vamos entender isso. Ainda que nós caímos, ou que a gente venha a fracassar em alguma área da nossa vida, amorosa,
no trabalho, o que pode acontecer é que a gente encara aquilo como um mal para a gente. Mas muitas vezes essa queda, se é para que o seu tutelado venha aprender com aquela lição, para ele é o que está valendo. Se você perdeu o emprego, se você não vai ficar bem, o que mais importa é a elevação, é a reforma moral do espírito. E é claro que no meio desse processo todo de aprendizado, quando nós nos arrependemos daquilo que fizemos em relação ao outro, os espíritos também irão nos levantar e mostrar um caminho para a gente. E se a gente parar para pensar que nós temos um anjo que nos protege e que nos liga, olha, que coisa boa. Imaginar que não estamos só nessa jornada, que a gente pode contar com essa conversa diária, que a gente pode contar com essa ajuda, com essa proteção. E ele tem a função de guiar mesmo o seu protegido pela senda do bem. Então, não importa o que aconteça, o anjo de guarda, o guardião, o protetor, ele vai ter esse papel de nos guiar para o caminho do bem. Ainda que esse caminho não seja tão viável para a gente, mas se for para a gente aprender, a gente vai passar por ele, e é isso que ele quer, a nossa renovação. Ele não está preocupado com a nossa parte material, ele está preocupado com a nossa parte moral. Porque tudo que estamos passando por aqui é muito passageiro, e ele já tem as vivências que nós tivemos. Então, ele vai auxiliar com os seus conselhos, vai consolar nas aflições, levantar o bom ânimo diante das provas da vida. Então, quando a gente pensa que a gente está caído, ele vem e ele nos levanta. E aí, no Livro dos Espíritos, São Luís e Santo Agostinho traz algumas considerações que eu quis colocar aqui para vocês, porque eu sei que vocês leram o livro, né, estudaram bastante ali o Livro dos Espíritos antes da aula, mas vamos relembrar, né, gente? E aí ele traz essa consideração muito bonita. Por que não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Porque muitas vezes a gente não ouve e a gente acha que ninguém está nos escutando. Então, essa aula, gente, ela é muito importante para que vocês entendam que vocês não estão sozinhos diante das escolhas que vocês estão fazendo. Eles estão do nosso lado. Mas no dia decisivo, esse anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei disso, e não o fizeste. Não te mostrei o abismo, e nele precipitastes. Não fiz soar a sua consciência a voz da verdade, e não seguiste os conselhos da mentira? Interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós, a eles, essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Porque se a gente estabelece uma conversa diária com o nosso anjo da guarda, ao acordarmos, diante dos problemas mais difíceis. Camila, o seu áudio está aberto. Ai, desculpa. Não tem problema. Então, aí, se a gente começa todos os dias a ter uma conversa, uma prece antes de dormir, para que a gente possa se ligar aos bons espíritos à noite, para que a gente possa ter esse encontro com o nosso anjo protetor, nós vamos acordar com uma intuição diferente para o melhor. Então, isso que São Luís vem dizer é muito profundo. E quando a gente começa a fazer isso no dia a dia, a gente vai aumentando essa conexão com os nossos mentores espirituais, com o nosso guia, com o nosso anjo. E São Luís continua: não penseis. Deixa eu só afastar aqui, gente, senão não consigo ler. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus
e não podeis enganar. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente tem na nossa mente em relação aos outros, as nossas aflições. Não, eu não estou aflito. Ele sabe que você está aflito, que você está precisando de ajuda. Então, se você se abre com o coração, esses anjos, eles vêm ao seu auxílio. Considerai o futuro, procurai avançar nessa vida. As vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Quando a gente se abre para esses espíritos e a gente percebe que não estamos só, que Ele está sempre com a gente, que a gente pode estabelecer essa comunicação. Você começa a estabelecer um vínculo tão íntimo que você começa a sentir a presença deles. De que forma? Hoje eu estou com um problema, determinado problema, eu não consigo pagar essa conta. Eu estou muito aflita diante de uma situação que eu não consigo decidir, mas eu peço a orientação para o meu anjo da guarda. E as respostas, elas vão vindo para a gente precisa calar, ouvir os nossos mentores, falar menos e ouvir mais. Sentir as situações, perguntar o que Deus quer de você naquele momento tão difícil. E tudo vai se resolvendo. Vai ser fácil? É claro que não. A vida da gente é uma eterna jornada, é uma eterna caminhada. Muitas vezes a gente vai cair, vai resvalar e outras não. Vamos, homens, coragem, afastai para longe de vós, de uma vez, todos os preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova vida que se abre diante de vós. Marchai, marchai, tendes guias, segui-os, a meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Então, para que vocês possam entender, por que eu trouxe esse texto que está lá no Livro dos Espíritos, só umas partes importantes. Porque vocês estão estudando o Espiritismo. Vocês estão tendo um contato com um mundo diferente dos encarnados. Todos nós somos espíritos. A diferença entre nós e o mundo do lado de lá é o corpo. Vocês vão confiar em todo mundo? Todo mundo, vocês confiam em todo mundo? Você passa acesso da sua conta, você conta tudo da sua vida para todo mundo? Não, a mesma coisa é o lado de lá. Se você começa a ter essa conexão com o mundo espiritual, ter esse contato com o seu anjo guardião, vai ficar muito mais fácil vocês não caírem em ciladas espirituais. O conhecimento, ele traz essa possibilidade para a gente. Uma simples oração de manhã e à noite, diante das situações mais felizes, agradecer a presença dele por terem resolvido, ter te ajudado a resolver aquele problema mais difícil, vai te aproximando do seu mentor espiritual. Então, entender que é um vínculo desde o nosso nascimento. Desde quando nós nascemos, nós já não viemos só. Sua missão com o tutelado é combinada antes. Então, imaginar que antes de você vir diante daqueles problemas mais difíceis, diante dos seus desafios, ele chega e fala: olha, essa prova aqui, você não vai conseguir passar agora. Passa por essa, depois a gente vai ver essa, depois talvez viria essa. Então, até nisso, o nosso protetor vai ajudar a gente. Ele ajuda anteriormente na escolha das nossas provas, antes mesmo da gente vir para cá. E no Livro dos Espíritos, na questão 129, olha o que eles vêm trazer para a gente. Aqueles que chamamos de anjos são criaturas de Deus que percorreram todos os graus da evolução. Ou seja, eles começaram lá atrás. E eles foram progredindo como nós. Você pode dizer assim, mas como? Gente, são 2000 anos, nós já estamos em 2025.
Então, para que a gente entenda que a Terra existe há bilhões e bilhões de anos. E eles foram evoluindo e chegaram nessa escala evolutiva. Nós também podemos. E é para isso que eles vêm, para que possa nos auxiliar, para que a gente possa ser pessoas melhores a cada dia. E aceitar a sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa ao seu destino. Eles aceitaram sem nenhum questionamento, como Kardec. Outros levaram mais tempo. E aqui é para a gente entender só nessa foto, por tudo que eles passaram, de onde eles vieram aqui, ó, desde lá, desde os primórdios. E aí foram evoluindo, né? Até essa fase aqui do homem. A alma é criada simples e ignorante, pouco a pouco se desenvolve, se aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual, até atingir o estado de puro o anjo. Ou seja, todos nós também vamos chegar lá um dia. Os anjos nada mais são, portanto, que almas dos homens chegados a um grau de perfeição acessível à criatura humana. Eles se purificaram para quê? Para ficar ali, reluzente na própria luz? Não. Eles evoluíram para poder nos ajudar. Para que a gente possa alcançar o mesmo grau que eles. Porque quando eles nos ajudam, eles também estão se elevando mais ainda espiritualmente. E diante da nossa missão, se eles conseguem ter um bom êxito, novas missões virão também para eles, para que eles possam se sair bem, para que eles possam se aprimorar, irem para outros mundos, comandar legiões de pessoas. E aí, segundo a doutrina espírita, como a humanidade não se limita na Terra, ou seja, nós não somos o único planeta. Antes mesmo da formação do nosso planeta já existiam espíritos que, havendo percorrido as numerosas etapas da evolução, atingiram a condição de espíritos puros, porque eles participaram na formação do nosso planeta. Então, muito antes já existiam espíritos puros que vieram nos auxiliar. Então, devemos entender que esses espíritos não chegaram na condição ao acaso. Eles não chegaram nessa condição de puros de repente. Eles passaram por um período de evolução, eles passaram por dificuldades, eles venceram as suas etapas. E aí, segundo a doutrina espírita, a gente imagina que o anjo são assim, tem essa forma, com asa, que fica ali, né, irradiando a sua própria luz, e que muitas vezes não fazem nada, mas não é bem assim. Anjo do guardião, o protetor espiritual. Nada tem, contudo, uns chamam de anjo guardião, outros de protetor espiritual. Nada tem, contudo, a ver com anjos propriamente ditos, anjos de asa. A gente precisa tirar um pouco dessa questão, porque fica uma coisa muito infantil em nós. O meu anjinho. Não, gente, são protetores que passaram por um grande período de evolução, são grandes espíritos. Os protetores espirituais que Deus concede a cada uma das criaturas são espíritos como nós mesmos, ainda no caminho da evolução que nos acompanha. Sempre quando a gente tem necessidade, eles estão ali. Ainda quando nos rebelamos, e a gente vai ver mais para frente. E não espíritos puros, chegados no ápice da evolução, embora muitos protetores espirituais sejam espíritos de alta envergadura moral.
para que a gente possa entender que eles não chegaram ali ao acaso. A gente tem aqui os mentores que a gente mais conhece através dos livros psicografados, através do Chico e de Divaldo, Emmanuel e Joana de Ângeles. Mas eu coloco aqui também os protetores que Kardec, quando ele começou a escrever o Livro dos Espíritos, né? Que ele tinha, que era o Zéfiro, que o acompanhou, um espírito de alta envergadura espiritual que já havia acompanhado Kardec em outras vidas, porque ele vem lembrar Kardec que ele foi um druida, para que a gente possa entender quantos anos Zéfiro já não estava com Kardec, já não conhecia ele. Então, é para a gente entender que essa evolução ela não se dá realmente por acaso. E o Espírito da Verdade, que era o seu guia, que ajudava Kardec em todas as questões espirituais relacionadas ao espiritismo, à codificação, que ajudou Kardec nos momentos mais difíceis. E aí, eu não sei se vocês se lembram, se vocês chegaram a estudar em obras póstumas o ano passado. Tem uma passagem de Kardec nesse livro que ele vem perguntar para Kardec, né? Kardec vem perguntar para o Espírito da Verdade que se ele poderia ajudá-lo, né? Nas questões que diziam respeito de ordem material, porque Kardec estava passando por um momento muito difícil. Ele precisava se alimentar, ele estava um pouco adoentado. E o Espírito da Verdade vem dizer para Kardec que não ajudá-lo seria não amá-lo. Então, será que era só para Kardec, porque ele estava codificando a doutrina espírita? Claro que não. Quando nós temos necessidades, as nossas necessidades materiais muitas vezes envolvem necessidades espirituais, sustentar uma família, dirigir uma empresa. Quantas pessoas trabalham dentro de uma empresa e muitos patrões não colocam a comida na mesa de tantas pessoas? E tudo isso, esses espíritos, eles vêm trabalhar, eles vêm ajudar, para que não sejamos influenciados pelo mal. E aí, segundo a doutrina espírita, existe diferença entre protetor espiritual, espírito familiar e espírito simpático. O que vocês acham? Existe? Então vamos lá, eu vou explicar aqui, já que está todo mundo quietinho, né? Bom, o protetor espiritual é como se fosse o anjo que todo mundo fala, né? Um protetor, um protetor espiritual. Ele vai nos acompanhar desde o momento do nascimento. Essa comunicação que a gente vai estabelecer entre o nosso anjo é mental. Pode falar, Zélia. Desculpa, o anjo protetor, o protetor espiritual, ele não é o mentor espiritual? Não, eu vou explicar. Ah, tá bom. Eu já explico agora. Você vai entender já já, tá bem? Obrigada. Esse protetor, ele vai nos acompanhar, Zélia, desde o momento do nosso nascimento, até o dia que a gente partir. Mas ele fica 24 horas com a gente? É claro que não. Eles também têm outras tarefas, eles também têm outras missões. Mas a partir do momento que nós passamos por uma aflição muito grave, eles imediatamente já estabelecem uma comunicação com a gente. E não é difícil isso. Porque por mais que nós não lembramos deles pelo nome, ai, meu anjo da guarda, meu mentor, nós suplicamos no momento difícil. Nós falamos, meu Deus, me ajuda. Não é assim que a gente procede? Então, ele fica diante da situação, sempre à espera de que eles já sabem o nosso planejamento, mesmo antes de nascer, nós falamos isso aqui.
Então, eles já ficam assim, numa espera, diante de tudo que está acontecendo com a gente, para que ele possa dar força, olha, o nosso combinado, a gente sai no sono, antes de dormir a gente faz uma prece, eles vêm conversar com a gente, olha, de repente esse caminho, e a gente acorda no dia seguinte muito mais renovado. E nós temos o mentor espiritual. Esse mentor espiritual, ele pode mudar, como o protetor também. Caso ele seja designado por uma função maior, ele pode ser substituído. Ficou claro? O mentor, qual que é o papel do mentor, então, se você tem um protetor espiritual? O papel do mentor é para nos ajudar, vamos supor, hoje vocês estão aqui estudando. O seu mentor espiritual, ele está acompanhando esse processo de crescimento de vocês. Não é só intelectual, é uma reforma de caráter. Então, ele vai auxiliar vocês quando vocês estiverem nos trabalhos mediúnicos, diante de campanhas que vocês venham fazer para ajudar pessoas, diante de assuntos de ordem moral. Por exemplo, nossa, teve uma enchente, vamos se mobilizar, vamos mobilizar as pessoas na nossa rua para que uma grande campanha aconteça para ajudar aquelas pessoas que estão passando por um momento difícil. E esse mentor, ele vai auxiliando aos poucos. Quando vocês estão no trabalho mediúnico ali, eles estão também para auxiliar na moral de vocês, para que vocês não caiam no abismo. Porque a gente não pode acreditar em todos os espíritos, a gente tem que prevalecer o nosso ensino, as nossas orientações que recebemos. E aí eles vêm lembrar para a gente, olha, lembra que você estudou isso? Então o mentor, ele acompanha um pouco mais de perto. E a gente tem o espírito familiar, ou simpático a nós. O espírito familiar não necessariamente pode ser da nossa família, mas pode ser algum espírito que era simpatizante de nós em outra vida. E aí, quando a gente está numa questão mais material, de trabalho, ele vai representar mais a questão material. Mas ele não é um espírito tão evoluído quanto o mentor e quanto o nosso protetor. Ele está numa ordem um pouco mais baixa. Ficou claro até aí? Quando eu for falar as histórias aqui, vocês vão identificar o que é um espírito familiar. Tudo bem? Mas agora sim, deu para entender. O nosso protetor, ele está um pouco mais acima. Nós nos comunicamos mentalmente. O nosso mentor é para nossas causas espirituais que estamos aqui trabalhando, desenvolvendo os nossos estudos. De repente você vai apresentar um trabalho e você está muito cansada. Você fala, poxa, será que eu vou conseguir? O nosso mentor nos auxilia. Ele nos dá ideia, mas a gente sempre fica achando que é tudo a gente que teve a ideia. A gente não sabe ser grato. Vamos lá? Ficou claro, Zélia? Ficou sim, muito obrigada. Agora você vai ver os exemplos e você vai entender o familiar também, tá, Zélia? Tá bom. No livro Ação e Reação, a gente vai entender aqui essa história que é muito legal. Mariana, em uma vida anterior, ela rouba o noivo da irmã. E a irmã comete suicídio. Então, a vida anterior. Na vida atual, a irmã agora é sua filha. E ela nasce de que maneira? Pelos danos que ela causou no perispírito dela. Então, ela nasce surda, muda e portadora de deficiências mentais. Seu marido, ele vai parar num leprosário. E aí, em um dado momento, a mãe da Mariana, que já está no plano superior, vai até Silas e pede socorro, porque a filha
e estava próximo de cometer um suicídio. Diante de todos esses problemas, que ela estava enfrentando na vida atual, devido às suas ações do passado, ela seduz o cunhado, eles têm relações, eles desprezam a moça, tudo foi criado ali numa circunstância muito difícil. E aí, nessa vida, ela se vê nessa situação, com a irmã que se suicidou e o marido que estava doente num leprosário. Vamos ver o que aconteceu? Olha aqui, a mãe, o espírito familiar, chega lá para Silas e fala: Silas, ela está perto de cometer suicídio. Ele larga tudo e ele, rapidinho, ele já vai ajudar a moça. Aí ele vem, após os passes, o assistente Silas, ele induz, prestem atenção nisso, ele induz através do pensamento para que ela batesse a mão no copo e derrama o líquido. Assim ela não se suicida. E aí, em lágrimas copiosas, a pobre criatura insistiu desolada. Ó, meu Senhor, compadece-te de mim. Reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de força estranha a entravar e a possibilidade da morte deliberada naquele instante. Passou a orar em silêncio, com evidentes sinais de tremor e remorso. Atitude mental essa que lhe acentuava a passividade e da qual se valeu o assistente a conduzi-la ao sono provocado. E aí, quando ela sai do corpo, o mentor espiritual vem conversar com ela. Então, para que vocês possam entender que o espírito familiar, ele percebeu e foi buscar ajuda rapidamente. Aqui, nessa figura que eu passei, gente, desculpa, é para que vocês possam entender, nesse momento, esse casal, né, de idosos estão aqui, e aí, esses mentores, eles vão até essa senhora, conversam, porque ela está num momento triste. O mentor dá passe, renova as energias dela. Então, tudo isso é feito sem que a gente perceba. Nesse livro, Fronteiras da Loucura, no capítulo 10, aqui vocês vão entender o espírito familiar também, viu, Zélia? 5 rapazes no carnaval, eles saem para festejar. E a mãe e a avó do menino, ela tenta avisar de todas as formas, de todas as maneiras, ela tenta alertar, para que o jovem não corresse tanto. Mas não teve jeito. Ela tentou falar, ela tentou explicar para ele: olha, você está correndo demais, você está colocando a vida dos seus amigos. Ele estava embriagado, né? E ele não tinha como ouvir tanto a voz do espírito familiar dessa avó. Então, mesmo pelos vínculos que foram criados ali entre a avó e o rapaz, ele não ouviu. O que aconteceu? Eles acabaram por cair num pântano lodoso que tinha ali na região, e todos vieram a falecer. A avó do menino, ela fica muito sentida, mas ela ajuda no socorro de todos que estavam ali naquele momento, inclusive o do rapaz, porque eles ficaram numa situação muito deplorável. Quando vocês lerem esse livro, Na Fronteiras da Loucura, ele vem retratar nessa passagem a questão do carnaval, como as pessoas se embriagam, como elas usam drogas, a bebida, e tudo que envolve essa questão do carnaval, que fica uma energia tão densa. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vem trazer para a gente que as nossas decisões, ele vem falar para a gente das nossas decisões,
E vem falar também do nosso livre-arbítrio. Então, o anjo da guarda, vocês acham que eles se afastam da gente? Ele se magoa quando a gente faz coisa errada? O que vocês acham? Não. Exatamente. Não, Silvana. Porque se ele é um anjo da guarda, você concorda que ele não tem que se magoar? Ele pode ficar preocupado com a gente, mas com certeza ele não vai se magoar. Porque senão ele não seria anjo. Porque nós temos o livre-arbítrio. Ele se afasta por um tempo, e aí depois que nós a partir do momento que a gente faz a nossa modificação, ele retorna. Olha, você já se arrependeu. Então, porque diante do sofrimento, nós chamamos por eles. E aí eles retornam a nos ajudar. Pensar que quando nos afastamos do nosso mentor, abrimos guarda para outros espíritos inferiores. Todas as vezes que a gente deixa de rezar, todas as vezes que a gente deixa de se aproximar dos nossos mentores, todas as vezes que nós traçamos outro tipo de meta para a gente, que não seja condizente com a doutrina, com as leis divinas, que nós infligimos essas leis, eles se afastam, a gente sofre, porque espíritos inferiores se aproximam de nós. E aqui a história da Ruth Maria. A história da Ruth Maria é um livro que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, e é o livro Painéis da Obsessão. A história da Ruth Maria é muito triste, porque em uma vida, o que ela faz na vida anterior? Vamos começar, sempre a gente volta lá atrás para ver o que está acontecendo com ela agora. Lá atrás, ela fazia uso do sexo de maneira deliberada. Então, é aquele sexo casual, sem compromisso, e uma certa noite ela sai com um rapaz e ela esfaqueia o rapaz enquanto ele estava dormindo, nas costas do rapaz. Na vida atual, na presente, ela se apresenta de uma maneira muito sofrida. Ela nasce já numa região muito pobre. E a mãe, que seria a mãe biológica dela na vida atual, não quer ela. Então, ela é entregue para um orfanato, para uma casa, um abrigo. Lá ela cresce, ela se desenvolve, ela estuda um pouco, adquire uma profissão, o ofício de costureira. E quando ela completa a maioridade, ela sai, mas ela continua a ter os mesmos erros. E ali ela já estava acompanhada por quem? Pelo espírito obsessor da outra vida que ela assassinou. Então, o que aconteceu? Esse espírito vinha obsediando ela com frequência, porque ela se ligava mentalmente aos gostos que ela já tinha, que ela já carregava com ela, da bebida, do cigarro, das noites, do sexo sem freio. E numa determinada ocasião, acontece com ela, com esse espírito que a perseguia, uma coisa muito interessante que, inclusive, a Silvana já comentou aqui de um outro livro no Valério Caso de Obsessão. Ela está fazendo o sexo deliberado, de maneira deliberada, e esse espírito, a espiritualidade, acopla ele no ventre da mãe, que é a reencarnação compulsória. A Ruth Maria, ela fica muito doente e é acolhida por um outro abrigo na reencarnação atual que ela está. Ela está grávida, eles percebem que ela está grávida, começa a cuidar dela e a criança nasce. Só que quando, um pouco antes do nascimento, eles percebem que ela já estava muito fraca por conta da tuberculose. Ou seja, qual foi a forma que ela atingiu esse parceiro numa vida anterior? Nos pulmões.
Qual é a forma como ela vem desencarnar? Então, ele nasce e ela desencarna. Só que no momento desse desencarne tão sofrido dela, a mãe que acompanhava ela, já em outras vivências espirituais da Ruth Maria, vem auxiliar e ajudar. Então, para que vocês percebam que mesmo quando a gente faz muita coisa errada, ela pediu misericórdia, ela pediu clemência, e esse espírito veio auxiliá-la. Para que a gente possa entender que eles estão sempre próximos da gente. Entre o céu e a terra, André Luiz, numa conversação com o ministro Sânzio, ele vem perguntar, eu acho que vocês já chegaram nessa parte, né? Não? Os anjos da guarda estão na nossa esfera? Vamos ver o que o mentor vem dizer. Os anjos da guarda, inquiri. Diante da surpresa que assombrou ao ao semblante do orientador, acentuei reverente. Perdoe, mas ainda sou incipiente na vida espiritual. Ele ainda é um estudante, né? Um iniciante. E os anjos da guarda estão na nossa esfera? E aí Clarencio vem dizer para ele. Encarou-me admirado e respondeu: os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excelsa divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva, desvelam-se por nós, dentre todas as leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. Ele quer dizer o quê? Que a gente se movimenta em várias encarnações. E a cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste, ou seja, desde lá de baixo até lá em cima. Ele atinge essa glória. E aí é para a gente entender. Será justo lembrar se estamos plasmando a nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo, ao preço de continuadas e difíceis experiências, para que a gente possa entender que a gente vem desde lá de baixo e a gente vai evoluindo. E eles também. A ideia de um ente divinizado, perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de todos os nossos caprichos, ou ao sabor de todas as dívidas, não concorda com a nossa justiça. Então, o tempo todo você está ali, achando que os anjos vão ceder aos seus caprichos. Não faria sentido. Aí ele fala: que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios, especializados na garantia do bem de todos, para colocar-se indefinitivamente ao destino de um só homem, enquanto ele poderia estar exercendo tarefas grandiosas? Quase sempre, renitente cultor de complicados enigmas, é necessitado, por isso mesmo, das maneiras severas, lições da vida. Então, para que a gente possa entender que o nosso mentor, ele tem uma função, uma missão muito mais ampla, e que ele não vai estar ali aos desejos da gente o tempo todo, atendendo aos nossos caprichos. E ele continua. Porque haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna para seguir passo a passo um homem, deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo existe lógica e bom senso. Como semelhante apontamento quer dizer que os anjos de guarda não vivem conosco? Não, digo isso, asseverou o benfeitor. E com graça aduziu: o sol está com o verme.
amparando na furna, milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o Sol. O Sol, quando tudo começou na nossa humanidade, o calor, aquela sopa, aquele caldo, vocês vão estudar, que vai formando a nossa Terra e tudo mais, o nosso planeta, né? O Sol estava com o verme, sem que o verme estivesse com o Sol. É isso que ele quer dizer, que a gente não precisa estar perto do nosso mentor. Ele está sempre em nós. Através de que maneira? Do nosso pensamento. Aqui, no livro Os Missionários da Luz, nesse livro, conta a história de um irmão que ele viria, ele reencarnaria numa próxima existência. Ele pede para reencarnar, porque numa vida anterior, ele assassinou uma pessoa, ele assassinou um homem. E nessa questão, o que ficou nele? A consciência que acompanhou. Lembra a questão 621 do Livro dos Espíritos? A nossa consciência, ela nos acompanha para onde a gente for. Onde estão gravadas as leis divinas? Na nossa consciência. Então, ele vem dizer para que ele tenha calma, que ele ia voltar. Já tinha estabelecido esse combinado de que ele voltaria e que aquele que ele assassinou em uma outra vida o receberia como pai, mas ele não estava conseguindo. E por isso esse era o motivo de aflição desse espírito. Lembra que eu disse para vocês que os espíritos eles nos acompanham mesmo antes da gente vir, eles já estão com a gente na escolha das provas, nos ajudando e nos orientando. Olha aqui eles trabalhando nesse processo de bebetização. Ou seja, ele vai diminuindo, para que a gente possa entender que ele estava muito debilitado. Então, vamos entender aqui o texto. Tenha calma, respondi, confortando. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros, percebam, muitos companheiros segui-lo de perto, colaborando em seu auxílio no porvir. Estão conversando com ele, olha, você não está sozinho. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou. Ou seja, o espírito do reencarnante, da pessoa que ia encarnar. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos, os que me assistem agora, Herculano, que acompanharia ele até os 7 anos, que é quando conclui efetivamente a reencarnação, que acompanhará com desvelo e constância. Bem sei, no entanto, o renascimento da carne, porque nós estamos num mundo material, né? Com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Voltar aqui, é possível que ele recaia. Ai de mim de se cair outra vez. Ele sabe que ele não teria mais chance de errar. Quer dizer, chance sempre tem, gente. Deus nunca fecha uma porta, mas ele sabe que ele não pode cair. A responsabilidade desse espírito diante de tudo que ele já estava lá fora, lá no mundo espiritual, vivenciando, tanto que ele não precisaria mais voltar. Ele volta pela sua consciência. O livro deixa bem claro, mas você não precisa voltar. Mas ele quis voltar para reparar tudo que ele fez através do amor. E aí, para que a gente possa entender, o momento chega, porém, em que o aprendiz deixa de ser tutelado. Vocês acham que um espírito superior que já está numa posição de anjo da guarda, ele precisa de outro anjo da guarda? Não? Então vamos lá. Não precisa. Vai chegar um momento que o espírito superior ele não precisa mais de anjo da guarda.
E também chega também um momento que o aprendiz, que nós deixamos de ser tutelados e não vamos mais precisar. Isso acontece quando o espírito atinge o ponto de se guiar-se por si mesmo. Estágio que, portanto, se dá na Terra, planeta de provas e expiações. A partir do momento que você deixa aquele planeta de provas e expiações, que você já consegue tomar suas decisões, que você não precisa mais de orientação espiritual, que você já está em outro planeta, no caso, não somos nós. Então, nós não precisamos mais, né, das orientações. E também deixamos de ser tutelados e passamos a servir, para que a gente possa entender que há uma evolução. Bom, gente, olha, o que eu tinha para falar de anjos até aqui é isso. Aí a gente vai fazer um link também com os pressentimentos. E eu vou dar entrada agora aqui nos espíritos simpáticos. Os espíritos simpáticos são aqueles que se afinizam com nós. Eles se sentem atraídos de acordo com as nossas afeições. Através de tudo que através de tudo, de todas as coisas que admiramos, através de todas as nossas escolhas, as nossas preferências, então eles se afinizam com a gente. E ele vai ter uma semelhança nos gostos, nos sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: pensar que tudo depende das nossas inclinações. Eu só estou mudando aqui a ordem, gente. Pensar que tudo vai depender das nossas inclinações. Vamos lá. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec vem perguntar para os espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, a gente precisa entender bem essa pergunta, porque tem muita gente que faz confusão, que acha que somos fantoches, guiado o tempo inteiro por espíritos inferiores. Basta você pensar uma besteira, e aí eles já estão ali de prontidão, levando vocês para o mau caminho. E não é assim. A gente precisa orar, a gente precisa vigiar, mas a gente precisa entender que somos nós no comando. Então, vamos lá. Muito mais do que imaginais. Influem a tal modo de que ordinário são eles que vos dirigem. O ordinário, aqui no caso, quando ele diz, ele vem usar esse termo, dizendo como que ele é aquele que nos dirige. Mas eles nos dirigem de acordo com os nossos pensamentos, porque não é permitido através das leis divinas, se você não estiver nessa influência espiritual, que eles lhe fazem o mal. Ou seja, nada vai acontecer com você se você não tem débitos, se você não tem a influência, se você não simpatiza com os mesmos gostos. Vamos pegar o caso da Ruth Maria, que eu contei para vocês. Ela se afinizava com aquele espírito que ela esfaqueou pela bebida, pelo fumo, pelo sexo. Então, ela tinha afinidades. Agora, vamos supor que lá no plano espiritual, antes dela voltar, ela recobra isso de alguma maneira, a memória dela, e ela consegue afastar esse obsessor dela, através dos seus pensamentos, das boas atitudes, da renovação, da prece diária. Então, tudo vai tendo um peso sobre isso. E aí, o pressentimento, a gente entra na linha do pressentimento. Lembra que a gente estudou na aula passada sobre a ação mediúnica e a ação do animismo? Então, vamos recordar? Olha como foi bom eu ter passado para vocês o que era animismo. E aqui eu trouxe novamente a recordação para que vocês não esqueçam que o efeito mediúnico é pelo influxo de espíritos, espíritos bons, tal como o anjo da guarda. Ou seja, eu estou aqui e de repente
eu falo, nossa, eu vou embora mais cedo hoje do meu trabalho, porque eu não estou me sentindo bem. E depois eu fico sabendo que a casa pegou fogo. Mas nesse intento que eu tenho, o meu protetor, o meu mentor espiritual me avisou para que alguma coisa eu sentisse para poder ir embora mais cedo. Essa ação é mediúnica. Agora, quando nós temos um desdobramento espiritual, quando a gente tem a capacidade sensitiva, e isso é nós, sem interferência dos espíritos, é animismo. Ok? Eu só estou recordando para vocês aqui, para vocês não esquecerem. Porque o pressentimento, ele vem com essa ação espiritual. A gente pressente, porque estamos em conexão com o nosso mentor, e aí nós agimos. E quantos de vocês já não aconteceu isso? Então, o espírito, ele pode prever, antever acontecimentos futuros no animismo, né? E ele pode prever acontecimentos futuros ou que estão se passando à distância, fora do alcance das percepções comuns do seu organismo físico. Isso é o animismo. Ele prevê, ele pode fazer uma saída, ele pode ter uma dupla vista e ele pode ir lá e antever esse acontecimento. Isso é o animismo, sem ação dos espíritos. Agora, quando tem a ação dos espíritos, do mundo espiritual, aí sim, a gente já pode falar que é um efeito mediúnico. Ok? Ficou claro? Eu só passei aqui para recordar. A influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Na questão 525, Kardec pergunta: os espíritos exercem influência nos acontecimentos da nossa vida? Em tudo que acontece com a gente? Aí ele vem dizer, seguramente, pois que te aconselham, ou seja, eles vêm nos aconselhar. Mas Kardec quer saber da influência direta de acontecimentos, de coisas que acontecem. E na questão 525A, ele elabora demais, ele vai elaborando a mais. Exercem essa influência de uma outra maneira, além dos pensamentos que surgem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas. É só sobre o pensamento? Ele pergunta. Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Por que ele pergunta isso? Agora a gente vai entender. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve se manifestar por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem ao nosso auxílio através de milagres, sempre representados, armados de uma varinha mágica. Muitas vezes a gente quer que os espíritos eles se manifestem para a gente fazendo milagres na nossa vida. Por que ele pergunta? Porque vamos supor que uma pessoa ela tem que morrer nessa queda. Olha, vamos lá, vamos pensar. Eu faria perguntas para vocês se o tempo não fosse tão apertado. Mas vamos à explicação. Essa pessoa ela tem que morrer de alguma maneira. Ela cai da escada. Quem empurrou a escada? Foram os espíritos? A escada estava podre. Foram os espíritos que quebraram a escada? Não. A escada quebra por já estar podre. Mas tendo em vista a importância desse acontecimento, ou seja, ele vai ter que desencarnar ali, todo mundo tem o seu tempo, ele faz com que ele seja induzido a subir na escada. Os espíritos induzem que ele suba na escada, mas quebrar a escada, então o efeito não é material. E aí ele dá um segundo exemplo. Tomamos um outro exemplo, no qual não intervenha no estado natural da matéria. Um homem deve morrer de um raio, e ele se esconde debaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Vamos lá. Os espíritos poderiam ter provocado um raio dirigido sobre ele? É a mesma coisa. Ele é induzido
a ficar aonde o raio vai passar, mas não que eles vão provocar a ação do raio. Ficou claro para vocês isso? Ele não provoca a ação do raio. Ele não vai lá e quebra a escada, mas ele induz a pessoa a subir e ele induz a pessoa a ir até aquele momento, porque chegou ali o momento dele. Então, para que a gente possa parar e pensar que não existe bala perdida. Era o momento da pessoa. Porque a gente ouve muito falar sobre isso, né? E ainda a mesma coisa, o raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento, portanto, o fato estava nas leis da natureza. Ele estava ali porque ele foi induzido a passar por aquilo. Não foi dirigido para a árvore porque o homem estava lá. Ele não desviou o curso do raio. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sobre ela. O raio ia cair ali do mesmo jeito. Continuação. E no caso do tiro? É aquilo que eu já falei da bala perdida. Ele é induzido que a pessoa que está com a arma perca a posição e ela não seja atingida ou seja atingida. Se não chegou a hora dela, ela vai errar ali naquele momento, vai sentir uma insegurança e aquele tiro não vai pegar na pessoa. Ou vai pegar porque chegou a hora dela. Ficou claro? Não existe nada de místico nisso. O que tem de acontecer com aquela pessoa no momento certo acontece. E aí a continuação. Devemos ser gratos, mas achamos que tudo é sorte. E sempre agradecer a Deus. As misérias da vida humana que acontecem porque muitas vezes a gente se afiniza. As grandes descobertas acontecem também por influência. Dai graças a tudo. Essa passagem está em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Memórias de um suicida. Uma das consequências dos ingratos, a dona Ivone Pereira do Amaral, ela escreve esse livro através do espírito do Charles, e ele vem dizer que uma das consequências dos ingratos é você perder a concessão da sua família. Quando você reclama muito daquela família, você reclama muito de você ter nascido ali, e tudo para você é tudo muito ruim, muito pior do que os outros, e você sempre reclama. É você perder a concessão de uma família que você já conhece e ir para uma família que você não conhece, e você não se identifica com ninguém. Então, para que a gente possa ser grato, para que a gente possa pensar e repensar nas coisas, né? Coisas boas que acontecem. No livro Valério, em um caso de obsessão, ele vem dizer que a felicidade passageira é ilusória e sempre importante para entender que não é o final. Tudo isso que você está passando aqui é tudo ilusório, mas ele também não é o fim de tudo quando a gente passa por o lado de lá. Entender que ficar rico deve se beneficiar pessoas, não somente da nossa família, que foi no caso do Valério. Ele tem uma empresa, ele é um empresário rico, ele ajuda muitas pessoas. Todos nós temos as nossas conquistas, as nossas experiências, e a gente tem que entender que nem sempre tudo é influência. Nós não somos marionetes o tempo inteiro. Quando nós entramos no controle da situação, peraí, por que eu estou pensando isso? Até agora eu estava bem, eu estou com esse pensamento. Eu vou fazer um Pai Nosso, eu vou vigiar mais os meus pensamentos. Então, para que a gente entender, para procurar a nossa modificação, para que a gente tenha mais oportunidade em nós de sermos melhores e se afinizar com forças melhores. Os grandes fenômenos da natureza, quando a gente vem falar disso, agora a gente vai entrar aqui nessa parte dos seres elementais. Na questão 536 do Livro dos Espíritos, Kardec vem perguntar para os espíritos: são devidos às causas
fortuitas ou ao contrário, têm todos um fim providencial. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como uma perturbação dos elementos. E aí os espíritos vêm dizer, tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Ou seja, quando a gente vê essas grandes catástrofes acontecendo, como o tsunami, quando a gente vê essas questões do furacão, a gente não pode esquecer que todos esses fenômenos eles acontecem. É uma reunião de muitos espíritos elementais que são comandados para que esse fenômeno aconteça. E aí, entender que é um restabelecimento, pode ser um restabelecimento das forças da natureza, e muitas vezes pode estar relacionada ao homem se voltar mais às questões humanas e não tão materiais. Atenção ela acontece, né? Devido à ação dos espíritos. A gente entender que na Califórnia, ali você tem um encontro das placas tectônicas, né? São placas que ficam no solo, abaixo do solo. E essas placas, elas ficam em forma de Y. A última perninha do Y aqui fica o estado da Califórnia. Então, todo mundo sabe que em um determinado momento vai deixar de existir por conta dessa ação dessas placas. Mas nada acontece sem a vontade de Deus. E os espíritos elementais da natureza, Jesus já vem trazer para a gente desde a Bíblia, nos grandes fenômenos, né? E aqui ele vem trazer uma passagem de Jesus, em que eles estão no barco, desesperados, Jesus dorme, e aí eles acordam Jesus desesperados. Mestre, está acontecendo uma grande chuva, uma tempestade, o barco vai virar, eles ficaram muito assustados, e Jesus pede para que os espíritos que presidiam aquele fenômeno, né, que presidem o fenômeno, para que eles acalmassem e parassem. E a tempestade acalmou, os trovões pararam e tudo se manteve numa paz tranquila, porque Jesus ele tinha essa capacidade de conversar com os espíritos da natureza. Eles têm uma ação direta sobre os fenômenos do vento, esses espíritos da natureza, do vento, da chuva e etc. São muitos em massa, inumeráveis para grandes fenômenos. Então, quando vocês veem ali um terremoto, um tsunami, é um espírito que provoca tudo isso? Não, são muitos. E tem aqueles que comandam e tem aqueles que obedecem. Os que comandam são mais evoluídos e os que obedecem são menos evoluídos. Alguns nem sabem o que estão fazendo, mas estão sendo comandados. Dentro da escala espírita, também nós já passamos por esse processo de espíritos elementais. Então, está aqui. São dedicados, mobilizam as energias, eles são elementais, espíritos da natureza, são espíritos que já foram encarnados, como nós e serão. Ou seja, o que ele quer dizer isso? Olha, mas já são espíritos encarnados que se a gente resvalar, a gente também, de uma certa maneira, a gente pode estacionar, mas se a gente evoluir, a gente pode comandar, como tem os espíritos mais superiores que estão no comando desses fenômenos. Então, tudo tem uma razão de ser. Isso porque eles estão abaixo da condição humana. Os que executam estão em uma condição inferior, que é como eu disse, e mais material. E os que mandam, numa evolução maior. Agora a gente vai falar aqui um pouco dos combates. Quando a gente pega a questão 541 a 548 do Livro dos Espíritos, a gente tem que entender a questão das guerras, né? Porque muita gente fala,
Como que fica aqueles espíritos, a influência espiritual em relação às guerras? Então vamos entender. A gente tem que pensar que todas essas pessoas que passam pelo poder de uma nação, o governante, ele passa por uma pressão muito grande e por um processo obsessivo também. E no caso, a gente não pode esquecer que durante esse processo obsessivo, quem está ali diante da nação? É o povo. E se nós tomamos uma postura diferente daquela de ficar o tempo inteiro falando mal dos nossos governantes e orarmos, entrarmos em oração profunda, tudo isso pode ser modificado. Inclusive guerras seriam evitadas. Ok? Para uns, pouco importa a causa da guerra. Se comprazem com a violência. Antigamente, quando existiam as guerras, a gente pode parar para pensar assim, que tinha um sentido tudo aquilo. As pessoas queriam a libertação, os direitos iguais, era a libertação dos escravos. Quando você pega ali a Guerra da França, né? Então, tudo isso, gente, é pesado em relação ao lado espiritual do bem. Para que lado a espiritualidade vai ajudar? Entenderam? E pensar que tem espíritos que se comprazem com a inveja e se empurram na agressão. E são esses espíritos que vão incentivar a guerra e a discórdia. Esses querem o mal para justificar justamente as suas derrotas. Esses espíritos estão em todas as religiões, nas famílias. Você percebe que muitas vezes num centro espírita, ele passa por um processo de obsessão tão grande que ele fecha, estava ali ajudando um tantão de gente, fazendo caridade, e de repente o dirigente daquela casa, ele se envolve com alguém, alguma relação amorosa. Isso é o quê? É uma obsessão dentro das famílias. As pessoas discutindo por conta de política. Tudo isso é uma guerra dentro da nossa casa e a gente não percebe. E os espíritos superiores não podem interferir na história da humanidade. Nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos entender que essa postura diante dos fatos, ela não é benéfica. A gente precisa entender muito as manipulações para o mal e se controlar diante das situações mais difíceis não é tão fácil. Entender que todos os líderes de comando sofrem pressões espirituais, como eu já disse, e Kardec faz a pergunta se eles são sugestionáveis ao fracasso. E eles irão ouvir se assim o quiserem. Ou seja, eles podem ser sugestionáveis ao fracasso, a jogar uma bomba, a matar pessoas, mas eles vão ouvir se eles quiserem. Eles não têm um livre-arbítrio? Então, a gente precisa pensar. Se para defender uma ideia nós precisamos do ódio, e se vai valer a pena. Se você está defendendo uma ideia política, se você está defendendo uma religião, e você precisa desse ódio, será que essa ideia vale a pena? Nós é que temos que nos questionar. E aí, gente, vocês lembram que a gente falou do efeito anímico e do fenômeno mediúnico? Olha como é bom a gente entender as coisas. Joana d'Arc, ela tinha uma antevisão dos inimigos quando ela estava na Guerra da França. Né? Então, os inimigos iam para um lado, ela falava, não, não vamos por esse, a gente vai por esse, porque ela tinha uma antevisão, ela tinha a dupla vista. Ela fazia aquela saída, que era a capacidade que o espírito dela tinha, era uma questão que ela tinha com ela, não tinha uma ação dos espíritos, e sim um fenômeno anímico.
ali, e ela via os inimigos aonde eles se movimentavam, os exércitos iam se movimentando para um lado e eles iam para o outro, e eles não perdiam a guerra. Então, para que a gente entender que o homem, ele tem essa mente do gênio, que ela é cheia de vivências espirituais e que a gente pode abrir mão de tudo isso, desde que a gente se proponha a fazer o bem. E a França, naquela época, ela vivia, na época de Kardec, uma ditadura terrível. E vocês nunca viram em nenhuma colocação de Kardec ele fazendo críticas. Ele nunca fez menção política, a doutrina espírita está acima de todas as convenções humanas. Então, gente, como os discípulos de Jesus, para que a gente possa entender isso. E os pactos? Vamos lá. Na questão 549 do Ô, livro Gê, dos Espíritos. só Oi? para te falar, meu amor, é 9h30, tá? Só para te Tá deixar bem, mais ou menos tá bem, no mas eu horário. acho que vai dar tempo, falta pouquinho aqui. Agora a gente vai entrar numa parte que é dos pactos, que já é a parte mais final. Na questão 549 do livro dos Espíritos, ele vem perguntar: há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Por que que ele pergunta? Porque as pessoas elas acham que elas venderam a alma para o demônio. A partir do momento daquele pacto que ela estabeleceu com aquele determinado espírito que agora não tem mais jeito. Mas a gente vai entender que não é bem assim. Que não há pactos, mas a natureza má que simpatiza com os maus espíritos. Ou seja, a partir do momento que você corta essa natureza, que você se centra para essa natureza um pouco melhor, tudo se modifica. No livro Bastidores da Mediunidade, tem uma história de uma moça que ela vai trabalhar numa casa e ela se apaixona pelo patrão. E ela quer ter a vida que a patroa tem, ela se incomoda. E ela vai buscar, dentro dessa condição de empregada, algo que faça ela se aproximar do patrão através das feitiçarias. E é muito triste essa história, porque num determinado momento que ela faz toda essa feitiçaria, ela sente aquele mal-estar, a patroa dentro da casa dela, ela consegue sentir a presença, ela percebe que tudo estava meio assim estranho, mas ela não deixa de orar. E ela também era uma pessoa boa, para vocês perceberem que o mal não chegou até ela, porque ela não merecia. E nesse caso, em particular, essa moça, ela ouve um barulho fora da casa e ela toma um tiro ali na hora e ela morre na hora. E naquele momento do desencarne dela, as entidades, elas espirituais inferiores vêm ao seu encontro. Mas ela ficaria enfadada ao mal o resto da vida? É claro que não, jamais. A espiritualidade não permitiria isso. Então, no momento em que ela possa, isso daqui é o desenrolar de uma história lá para frente, que o livro também não traz. Mas, se a gente parar para pensar, de acordo com as atitudes que ela vem melhorar, o arrependimento, tudo que ela fez, ela pode voltar? Com certeza. E aí, a gente tem aqui uma história muito marcante também, dos pactos, que traz essa questão do pacto. Ruth Carolina de La Chapelle e de Luiz Narbonne. A Ruth, ela era uma moça muito querida por todos e ela era de uma família muito caridosa. Eles ajudavam muitas as pessoas. Essa história, ela está no livro psicografado por Dona Ivone Pereira do Amaral através do Espírito Charles. Ele se chama Nas Voragens do Pecado. A Ruth Carolina, ela chega na casa dela, foi uma época em que se prevalecia, estava muito assim em questão a religião do luterismo, do Lutero, de Martim Lutero. E houve uma guerra, houve uma perseguição religiosa, para que vocês possam perceber que as perseguições,
E os obsessores, eles também atingem as pessoas que estão dentro das igrejas e de tudo mais. E nessa questão aqui, em particular, eles começam a perseguir muito as pessoas religiosas que pregavam a religião de Lutero e, e tentaram, de uma certa maneira, ali colocar fogo no castelo da moça, matar as pessoas que estavam lá da família dela. Por algum motivo, essa moça, ela é retirada daquela situação para que ela não sofresse. A família consegue retirar a moça, mas quando ela volta no castelo e ela vê toda a família dela morta, ela desenvolve um ódio implacável dentro dela. Impressionante. E aí, a Odila, que era sua cunhada, ela já estava perto de desencarnar. E as duas desenvolvem um pacto para que elas se vingassem do Luiz Narbonne. Em um determinado momento da história, ela vem dizer para o espírito da Odila, que ela já tinha desencarnado, vem, Odila, me toma para que eu possa me vingar. E no final do livro, a Odila fala que ela fazia da Ruth Carolina um fantoche. Então somos nós, com as nossas intenções do ódio, a falta de perdão, que não vai levar a nada. E essa história, ela explica bem isso. E os pactos, né? Quando você faz pacto, você renuncia às provas que você vai passar. E quando você retorna para o plano espiritual, você vai ter dificuldade de se desligar dessas posses, se colocando na dependência de espíritos maus. Lembra que a gente tem um planejamento antes de vir? Você interrompe esse planejamento. E esses acordos, eles se rompem com o desencarne. Eles vão se romper com o desencarne? Quem vai estar do lado de lá esperando a gente? Nós vamos levar conosco o patrimônio moral, intelectual. Você vai desencarnar da mesma maneira. E você vai ter alguma modificação a partir do momento que você morreu? Não, não vai. Então, para que a gente possa pensar que vai chegar do lado de lá, nós vamos nos vincular com quem, se a gente só carregou ódio aqui? E a continuação. Aquele que deseja cometer uma ação má pelo simples fato de querer, de querer. Aquele que deseja cometer uma ação má pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio maus espíritos, ficando obrigado a servi-los, como eles o auxiliam, pois eles estão também necessitados, porque eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. E somente nisso consiste o pacto. Gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Falta um pouquinho de slide, eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque essa aula é importante. Então, vamos lá. Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros, estabelece entre eles pactos tácitos que conduzem à perdição, mas sempre lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos. Mas a gente tem que querer e tem que ter firmeza nesse processo. Então, para que a gente possa entender que todos esses objetos que estão presentes em determinadas religiões, mas a gente não pode entrar em embate com ninguém, em discussão com ninguém. Eles não podem ser mais fortes do que os nossos pensamentos. E dos pactos, o espírito nessa situação poderá romper o aprisionamento a entidades imperfeitas, através da mudança de sintonia, ligando a tomada mental dos bons espíritos. Então fica claro aqui para gente que quando você muda a sua posição, você muda a sua tomada mental, você se liberta desses espíritos e se liberta desse pacto. Não existe nada para sempre.
E o poder oculto, né? Dos talismãs, dos feiticeiros, para que a gente possa pensar, será que essa erva vai modificar o meu pensamento? Eu estou aqui num pensamento denado contra o outro e eu coloco um galinho de arruda atrás da minha orelha. Isso vai modificar o meu pensamento? Claro que não, né, gente? Pensar que os banhos, tudo isso pode nos ajudar a ficar com a pele mais bonita, que a gente pode ficar melhor, mais cheiroso, mas isso não vai fazer com que a gente resolva as nossas questões mais íntimas da nossa alma. Aqui a moça tomando um banho de ervas, de sais, tudo isso tem um efeito neurológico, acalma o sistema nervoso, mas é aquilo, gente, nada vai mudar as coisas mais íntimas sobre nós. E aí na questão 553 do Livro dos Espíritos, Kardec ele vem fechar. Qual pode ser o efeito das fórmulas de todos os rituais, né? Velas e etc. A prática com os quais certas pessoas pretendem dispor a vontade dos espíritos. Então, vamos lá. A de nos tornar, olha que os espíritos vêm dizer para Kardec, a de as tornar ridículas. Se são de boa fé, no caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, Kardec ele vem deixar bem claro. E agora vamos na vela do anjo da guarda. O poder dos talismãs e dos feiticeiros. Continuamos. E se o anjo da guarda estivesse precisando de um pedaço de vela ou de cera? O que a gente pode esperar de nós próprios se ele precisa de um pedaço de vela? Ele não é um ser elevado? Nós não falamos aqui que ele nos ajuda nas maiores dificuldades? Aquele ser que foi incumbido de conduzir através da existência tão carente e necessitado de velas? Mas vejam bem, todos esses ensinamentos não podem jamais nos fazer exigir dos outros o conhecimento que não têm. Nós não podemos ser tiranos diante das pessoas, provocar brigas e discussões religiosas. Porque, de repente, aquela religião é tudo que aquela pessoa tem. E você destrói tudo que ela tem, porque ela só tinha aquilo. Então, com o tempo, a pessoa ela vai se libertando, ela vai se melhorando, ela vai se modificando. Alguma coisa vai tocar nela e ela vai fazer ela repensar se realmente são esses poderes que vão atrair ou ajudá-la através das coisas materiais. E a gente está falando de luz espiritual. Aqui é do livro que vocês estão lendo, Entre o Céu e a Terra. A Odila aparece com tamanha luz que ela faz com o espírito, com que o espírito da esposa do Amaro, a desencarnada, se dobre de joelhos achando que ela é uma santa, tamanha luz que a envolveu, fazendo repensar as suas atitudes. Então é essa luz. E a roupa e as cores das roupas que a gente usa? Ela tem um efeito para nos proteger? Agora vamos lá, vocês, os talismãs, a figuinha, né? Tudo isso, gente. Seria muito fácil a gente viver na Terra, lançaríamos mão desses expedientes. Você já imaginou? Eu estou com um problema, eu vou lá e pego um talismã. E o mal olhado? De onde vem esse mal olhado? Vem do pensamento da gente que já está tão deficitário e às vezes a pessoa nem percebe. E acontece que é ali que a planta murcha. Mas não é o olho da pessoa, é o que a pessoa sente. São os pensamentos dela. Há um sentimento desarmonizando todo esse potencial. E aí acarreta esse distúrbio. Para que a gente possa entender que o pensamento é a mais poderosa energia do universo. Ela circula por um sistema perfeito de vasos comunicantes, através de toda a natureza.
segundo as intenções, sob as quais é emitido. Tanto pode construir, também como pode destruir. Na 551, Kardec vem perguntar: um homem mau, com auxílio de um mau espírito, se for devoto, pode fazer mal ao seu próximo? E os espíritos respondem: Deus não permitiria. E aqui, se você vem buscar a feitiçaria, não há necessidade de nenhum trabalho de magia contra eles. Olha o que esse senhor vem falar. Por si mesmo, eles afastarão as vinculações com faixas mentais inferiores da vida. Eles entrarão na sintonia de espíritos devassos e serão pessoas muito infelizes. Ou seja, a quem a gente procura fazer o mal, muitas vezes a pessoa já está numa entrega inferior tão grande que não vale a pena. Ela mesmo, por si só, ela vai se enlaçando naquela maldade, nos pensamentos ruins, e ela mesma acaba caindo por si só. Agora, a nossa fé, a nossa oração, a ajuda dos mentores espirituais pode ajudar muito. É isso, gente. É orar e vigiar. Passei um minutinho aí, vou interromper aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou claro a missão dos anjos para vocês? Sim, Ficou, Zélia? ficou assim. Importante, gente, no final de tudo isso, para que a gente entenda que são os nossos pensamentos que tudo influi, principalmente na questão do mal. Quando você deseja o mal para o outro, você já está abrindo uma porta para uma série de espíritos obsessores. Você vai com o desejo de fazer aquela maldade e tudo mais. Então, esses espíritos, eles se aproximam de você por conta da sua ação mental. Não são os objetos, e sim a sua ação mental. A energia que carregamos dentro da gente de fazer o mal para o outro. Giovana, o Aleixo quer falar. Pode falar, Leixo. Não, Silvana, tô quietinho aqui, não levantei a Tem... mão, não. Ai, para mim entrou. Eu só Desculpa. estava coçando o olho. Ah, a mãozinha entrou, já aconteceu É. isso. Bateu o cansaço, né? É porque é muita informação, né, gente? Na verdade, É eu uma acho que aula entrou um com Muita cisco no meu olho. informação. Tem hora que eu dou uma. É, mas é assim, essa aula teria que ser 2 aulas, porque Eu também realmente é muita acho. coisa. É muito maçante, né? Mas É quando a gente importante, mas é maçante. entende que existe o pressentimento, a gente começa a vincular tudo. Quando a gente percebe que tem a ação dos nossos anjos, que tem o pressentimento, que isso vem dos nossos espíritos protetores. Quando a gente começa a entender que são as nossas intenções e a nossa questão mental, que é tudo a nossa questão mental, né? Os nossos pensamentos em relação ao outro, tudo isso fica mais fácil. Vamos terminar, Gê, já são 10 para as 10. E aí o pessoal pode estar revendo a aula, né, em partes, porque aí dá para conciliar bastante, que ela deixou bem explicativo, né? Tá bom, pessoal? Tudo bem, Gê? Posso dar continuidade? Claro. Então, as vibrações é a Rosângela e a prece final é a Bruna, ok? Vocês estão aí, meninas? Estou. Rosângela e a Bruna. Eu vi a Oi, Bruna. eu tinha até mandado uma mensagem que eu estava precisando sair, mas vocês terminando aqui agora eu consigo fazer a prece. Tá bom, minha querida, muito bom. Então vamos lá. Então vamos mais uma vez, vamos sintonizando com a espiritualidade maior, agradecendo ao nosso amado Jesus e rogando a sua luz para que possamos envolver carinhosamente as nossas queridas que farão por nós as vibrações e a prece final. E que assim seja. Graças a Deus. Jesus. Vibremos.
pelo bem universal, pelo nosso planeta, pela paz entre todos os homens, por todos os países, em especial os que estão em guerra, pelo nosso país e seus dirigentes, por todos aqueles que sofrem, vibramos pedindo por todos os encarnados e desencarnados que passam pelas dores da alma, dores da separação, dores do corpo físico, danos morais, por todos aqueles que estão desempregados, pelos que sofrem com solidão, depressão, com a ausência de seus afetos, pelos enfermos, drogados, moradores de rua presos, por todas as religiões que pregam o amor a Deus e a Jesus, pelo GEM desta casa que nos acolhe e por todas as casas espíritas, pelos mensageiros de luz, pelas crianças, jovens e pelos idosos, que sejam sempre protegidos, por todos os lares e principalmente aqueles que se encontram em desarmonia, pelo nosso lar, por nossas educadoras e todos os seus familiares. E assim, por fim, pedimos a Deus permissão para vibrarmos por nós mesmos e todos os nossos familiares. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Vamos agradecer principalmente pelo esse momento em que todo o grupo pode participar dessa aula proveitosa, extensiva, mas necessária. Tenhamos absorvido os princípios, os principais ensinamentos aqui e pedindo a Deus que, e Jesus Cristo que interceda, nos concedendo uma noite de paz, de tranquilidade, de reflexões sobre o aprendizado de hoje. Pedindo por todos aqueles que precisam de luz nesse momento, para iluminar os seus caminhos, sejam aqueles irmãos que aqui estão, sejam todos aqueles em todo o nosso universo e aqueles também que desencarnaram. E vamos encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Amém. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus.